Momento do Discipulado. No discipulado, a luta contra o esquecimento. Eu quero focalizar o esquecimento. Isto é um problema para todos nós humanos, mas em especial na vida espiritual. O esquecimento do que Deus fez, do que Deus quer, do que temos que fazer, das ordens do Senhor, isso traz consequências seríssimas. E para não esquecermos o que precisamos fazer. Vamos considerar essas coisas. Eu estou falando no discipulado, mas eu não tenho dúvida de que eu estou falando grego para muitos crentes que não entendem nada disto. Eles aprenderam a ir para a igreja e ficar na igreja assistindo reunião e não sabem fazer nada mais além disto. Eles não entendem o que é a igreja, um corpo de pessoas interligadas, compromissadas, e nesse aspecto está o discipulado, você se ligar. Aí, irmãos, a grande parte de crentes não entendem nada disso, só sabem ir para um templo assistir reunião. Isso é trágico, é ruim demais, porque isso implica, inclusive, na salvação, na perda da salvação. A gente tem que lembrar essas coisas. O discipulado é ordem do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, fazer discípulos. O crente que não está fazendo discípulo está desobedecendo a Deus. Como uma pessoa desobediente vai ser salva? Eu questiono isso também. Mas tem que aprender a obedecer. Mas se a pessoa nunca aprendeu, como ela vai fazer? A situação ruim do mundo religioso, da igreja em nossos dias, não justifica ninguém. Uma pessoa que não faz discípulo porque não aprendeu, isso não vai justificá-la. Ela é desobediente da mesma maneira. Mas aqui na igreja ninguém faz discípulos, nunca falaram nisso, os cultos não tratam disso, eu não sei, ninguém me ensinou. Isso não vai justificar você. A ordem é fazer discípulos. Então, procure alguém que entenda disso e que tenha feito discípulos, uma pessoa que tenha experiência de fazer discípulos para você ser um discípulo, uma discípula dessa pessoa e aprender. Mas tem que haver disposição. Para ser discípulo tem que seguir. Discípulo é aquele que segue. Abrir mão de sua vida privada, abrir mão de seus horários e para ser discípulo, acompanhar aquela pessoa para aprender como é cuidar de pessoas. Fazer discípulos é cuidar de pessoas, é ordem para todos os crentes, não só para pastores. Você entende isso? Eu vou repetir. Fazer discípulos é ordem para todos os crentes, não só para pastores, inclui você também. E eu quero focalizar então hoje aqui a questão do esquecimento. Todos nós humanos temos uma tendência de esquecermos. Quando você ouviu o nome de uma pessoa há 10 anos atrás, dificilmente você vai se lembrar. Se não houve outros encontros, se você não mencionou o nome dessa pessoa em outras vezes, você vai se esquecer. Por isso a Bíblia precisa ser lida, não só uma vez na vida, continuamente lida. A gente precisa ler continuamente a Bíblia para guardá-la no coração e não nos esquecermos dela. A Bíblia é para ser lida continuamente, não só uma vez na vida. E há crentes que nunca leram nenhuma vez. É triste como desprezam a palavra de Deus. Mas nós temos essa tendência, por isso precisamos ler a Bíblia continuamente, reler, para não esquecermos, para podermos guardar a palavra de Deus
no nosso coração, como diz o Salmo 119. Bem, Jesus estabeleceu a ceia do Senhor como um memorial para a gente lembrar da morte de Jesus, horripilância da morte. Temos que lembrar de Jesus surrado, maltratado, cuspido, esbofeteado, coroa de espinhos na cabeça, depois crucificado, sofrendo. A ceia do Senhor é para isso, a gente lembrar que Jesus sofreu isso por nós, para pagar o nosso pecado, para você não ficar brincando com o pecado, gostando do pecado, aceitando o pecado, passando a mão na cabeça do pecado dos outros. O pecado é afronta a Deus. E na ceia a gente se lembra do quanto Jesus sofreu por causa do nosso pecado, o alto preço que foi pago. A ceia nos faz lembrados, é um memorial. Mas há muitos memoriais que Deus deixa para nós. A questão é que nós temos a tendência de esquecer. E quando a gente esquece coisas ruins, é até bom. O pecado é mais fácil de a gente, aliás, não é fácil de a gente esquecer, mas a gente deveria esquecer o pecado. Quando a gente perdoa alguém, a gente deveria esquecer também. Infelizmente, é muito difícil a gente esquecer alguém que fez o mal contra nós. A gente diz que perdoa, mas não esquece. Tem que procurar esquecer, mas eu sei que é difícil. Mas as coisas boas a gente esquece com facilidade. Você já reparou quando você está numa igreja, ouviu uma pregação, tocou o seu coração, Deus mexeu com você, você se quebrantou. No dia seguinte você praticamente já esqueceu aquele momento, a mensagem e o sentimento que você teve. Isso é triste. No Salmo 106, é um salmo muito interessante, que relata um pouco da história do povo de Israel. E lá no Mar Vermelho, Deus repreendeu os egípcios e fez o povo passar lá pelo Mar Vermelho de uma forma milagrosa. E Deus queria que o povo de Israel se lembrasse sempre daquele milagre através do Mar Vermelho, pelo qual Deus os livrou dos egípcios. E naquela época, naquela ocasião, eles creram e cantaram louvores a Deus. Muito bem. Porém, o versículo 13 diz, eles cedo se esqueceram das obras de Deus e não obedeceram o Senhor. Entregaram-se à cobiça. No Mar Vermelho eles viram, creram na hora, mas se esqueceram depois. No Egito, Deus fez muita coisa para livrá-los. As 10 pragas do Egito, aquilo tudo foi um juízo de Deus contra o Egito. E o povo de Israel viu tudo aquilo, mas com facilidade se esqueceria. Então Deus estabeleceu uma festa, a festa da Páscoa, que era a festa máxima para os judeus, os israelitas, e fez com que eles, na festa da Páscoa, se lembrassem de como eram escravos no Egito e Deus os livrou do Egito. Então, seja no Egito, seja no Mar Vermelho, Deus fez milagres, mas o povo se esqueceria com facilidade, como de fato se esqueceu. Mais adiante, nesse mesmo Salmo 106, no versículo 19, em Horebe, no Monte Sinai, eles fizeram um bezerro de ouro, trocaram a glória de Deus por um ídolo, um simulacro de novilho. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Eles se esqueceram. Nós nos esquecemos também. Então, o que podemos fazer para não nos esquecermos facilmente de Deus e do que Deus faz e do que Deus quer para nós? Eu quero trazer uma palavra para você, hábito. O hábito
é algo marcante em nós, porque é um condicionamento da nossa mente para fazermos algo sempre. Nós temos que ensinar para crianças muitas coisas, principalmente a obedecer. Mas temos que ensinar a escovar os dentes, a arrumar a cama, a tomar banho, a comer na hora certa, de preferência. Temos que ensinar às crianças bons hábitos. Alguém disse que nós, fazendo a mesma coisa 14 vezes seguidas, isso vira um hábito. De qualquer coisa, inclusive até de fumar. Qualquer hábito, só que um hábito nocivo, em geral, é chamado de vício. Mas os bons hábitos precisam ser repetidos até que o hábito se estabeleça. Alguém precisa lembrar você de escovar dente todos os dias? Alguém precisa lembrar você de tomar banho todos os dias? A gente não se esquece disso. Alguém precisa lembrar você de vestir roupa para sair na rua, calçar calçado? Alguém precisa lembrar? Não. Isso já virou hábito. Quando vira um hábito, a gente não se esquece mais. Porém, esse mesmo estudo constatou uma coisa interessante. Para a gente quebrar um hábito, por exemplo, um vício, um hábito ruim, se é que a gente quer quebrar o hábito, precisa parar de fazê-lo 21 vezes seguidas. E aí, praticamente ficou livre do hábito. Eu creio que muita gente gostaria de ficar livre do hábito de comer demais. Esse é um hábito que atordoa muita gente, comer demais, e gostaria de se ver livre. Então você vai ter que pagar um preço. Pelo menos 21 vezes você vai ter que olhar a comida e virar o rosto e deixar de comer, mesmo com aquela vontade de comer, vai virar o rosto e comer outra coisa ou não comer aquilo, para quebrar o hábito. Não vai ser fácil. A maioria das pessoas com excesso de peso sonharia em quebrar esse hábito, mas é possível quebrar, mas tem que pagar um preço. Bom, na vida espiritual nós temos que formar hábitos no novo convertido. Isso é um problema sério para o qual os pastores não atentam. Os líderes das igrejas não atentam para isso. Meu irmão, pegue o novo convertido, o novo discípulo, acompanhe, fique com ele, gaste tempo com ele. Se não for assim, não vai conseguir. Fique 14 vezes seguidas com ele, com ela, para ler a Bíblia, para fazer oração, para falar de Jesus, para não faltar reunião. Enfim, faça a pessoa fazer daquilo um hábito. Quando a gente se habitua a ler a Bíblia, aquilo entra no automático, a gente vai ler a vida inteira, porque é hábito. Quando você, logo no início, aprendeu a falar de Jesus, aquilo virou um hábito. Qualquer pessoa que passe na sua frente, você vai falar de Jesus. Quando estiver na igreja, você vai se lembrar que tem que chegar cedo, não vai chegar atrasado. Você vai dar a Deus o melhor, você vai cantar, louvar. Aquilo vai virar um hábito e você não vai se esquecer mais daquilo que tem que ir à igreja. Que todos os dias você estabelecer um horário, por exemplo, às 18 horas, e vai orar. Eu me lembro que quando era jovem, eu fui conselheiro no acampamento e a gente ajudava as pessoas a tomarem a decisão pelo Senhor, e aquilo foi para mim algo muito gostoso, muito maravilhoso, e foi uma época muito boa para mim, mas eu tinha cerca de 20 anos de idade, isso tem muito tempo, e eu me lembro que os conselheiros se reuniam todos os dias para compartilharem e orarem pelos aconselhados, os que estavam no seu quarto, e a gente participava e orava, e aí acabou a temporada, 2 meses, e nós fomos embora, cada um para a sua vida, mas marcou-se um hábito, um compromisso de orar todos os dias às 18 horas, orarem uns pelos outros.
Eu não sei dos outros, porque também na maioria deles eu nunca mais vi, mas eu sei de uma coisa, eu fiquei anos e anos e anos lembrando, às 18 horas eu tenho que orar por eles. Aquilo virou um hábito. No mínimo 30 anos, não sei quantos, mas no mínimo 30 anos eu lembrava, todos os dias às 18 horas eu tinha que orar por aqueles irmãos conselheiros. Aquilo virou um hábito. Qualquer coisa pode virar um hábito, se você assim estabelecer. Nós temos que ter esse entendimento. O cristão que no início não forma hábitos bons na vida espiritual, eu acho que nunca vai formar hábitos. Triste isso, um crente velho não tem os menores hábitos espirituais saudáveis. Não tem. O crente velho não acostumou. Ele se acostumou a ir à igreja quando quer, do jeito que quer, na hora que quer, sem grandes compromissos. E é triste. Não tem temor a Deus, não tem respeito aos irmãos, aos líderes, fala mal, brinca, ri, zomba, escandaliza muita gente. Ele não está ligando para isso. Não criou bons hábitos no início da vida cristã. A vida inteira vai ser um peso na igreja, essa pessoa, um crente assim bastante tradicional, que se acostumou com tudo da tradição, não formou bons hábitos e está mal. O resto da vida é triste, muito triste essa situação. Qualquer um de nós corre esse risco. Portanto, se você não teve um bom começo, tem agora um recomeço. Comece a criar bons hábitos de ler a Bíblia todos os dias naquele horário, compromisso com Deus, falar de Jesus, orar e não faltar reunião, culto a Deus. Comece a formar bons hábitos. Se não aconteceu no passado, ainda é tempo, porque você está vivo, você está viva, ainda é tempo, mas crie bons hábitos. Principalmente, lembre-se, os novos precisam ser formados. Isso é fazer um discípulo, formar uma pessoa nova nos bons hábitos cristãos que Jesus ensina, que a Bíblia traz e que a maioria dos crentes conhece. Entenda isto. Para não esquecer, tem que criar o bom hábito. Isto é essencial no discipulado.